Quem é o Hugo? De onde você vem? O que você já construiu e pra onde você tá indo? São 7 anos vivendo de Mercado Livre. Eu era CLT, que era um e-commerce, que à época eu não sabia o que rolava ali. Eles faziam rodar 7 milhões mês. Eu pinguei nessa empresa sem saber o que era e-commerce. E aí, cara, eu mergulhei de cabeça. Comecei a estudar muito e ver que aquele mercado era um mercado escalável e um mercado próspero. Tinha muita gente realmente dando certo. Eu falei, eu tô fora, eu vou sair dessa empresa, eu vou investir tudo que eu tenho de pouco dinheiro, mas muito tempo, muita energia. Eu confio que isso aqui vai dar certo. E aí eu queimei a ponte naquele momento. Uau. E no fundo da casa da minha mãe, um quartinho, que ela me xingava até, que eu trabalhava até 3, 4, 5 da manhã emendando todos os dias. A gente começou a crescer, cara. E aí nos 6 meses que eu saí, a gente conseguiu passar 100, 200, 300 mil de faturamento. É muito rápido, realmente. E mês a mês a gente cresceu. A gente botou mais energia, pegou todas as rescisões que tinham da CLT, que não era muito, mas pra nós era tudo. A gente levou essa operação até 1,5 milhão de faturamento mês. E aí que o pessoal começou a pedir ajuda, dica, como que faz pra vender. E eu nem sabia que existia um universo, um mercado de educação, a mentoria, não sabia nada disso. E hoje sim, agora a gente pode falar. Vamos usar a empresa de educação e a gente ajuda pessoas e empresas a venderem muito mais e melhor seus produtos físicos pelo Mercado Livre, pelos marketplaces. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Hugo Vasconcelos. Ele é fundador do VDV Group e mentor de vendedores do Mercado Livre. E aí, Hugo, seja bem-vindo ao VDcast, cara. Cara, alegria máxima, Vitão. De verdade, eu fiquei muito contente, cara, com o seu convite. Eu já quero começar de uma forma diferente, que aí eu vou ficar melhor. Fica à vontade, irmão. Cara, eu gostaria de te contar que desde o primeiro dia que eu te conheci pessoalmente, olha só, eu me senti incomodado. Mas por um lado bom, cara, eu sou muito inquieto, mas dentro da minha bolha, até aquilo que a gente estava falando. Mas falando com você pessoalmente pela primeira vez, desde o primeiro momento você me deixou mais incomodado pro tanto que eu poderia fazer, o que eu poderia agir. E nesse momento eu tô incomodado, porque cada vez que eu tenho contato contigo, eu não tô em zona de conforto, irmão. Que isso, cara. Mas de um lado muito positivo. Eu quero estar nesse lugar. Então eu gostaria de começar assim, que você fica à vontade em me provocar, porque vai ser melhor se a gente levar nesse caminho. Beleza? Uma grande honra, cara. Amigo, eu entendo o que você tá falando e, cara, que legal você trazer até vulnerabilidade isso, mas, cara, o que eu quero que você saiba e entenda é que você pode ficar super à vontade, tá bom? Mas eu tô. Então beleza. Mas eu tenho essa coisa mesmo de, cara, eu tava num jantar ontem com uns amigos, mentorados também, e, cara, eu contei uma história na mesa. Eu falei, cara, sabe quem é amigo meu há 10 anos? E depois de 10 anos eu acabei traindo a confiança, acabei chocando a pessoa, acabei rompendo a amizade porque eu falei uma coisa muito dura e a pessoa não soube lidar bem. Sabe quem? Ninguém. Porque eu faço isso normalmente quando eu acabo de conhecer a pessoa. E aí, já começa assim. Acho que não aguentam, já vou embora. Então não viram meus amigos por 10 anos, entendeu? É o filtro, né? Então, cara, eu sou muito prático, direto ao ponto e rápido. Então, cara, tem gente que no primeiro contato, ao invés de se sentir positivamente provocado, como foi o caso com você... Positivamente provocado, é isso. Mas tem um outro Hugo, uma outra pessoa. Você é o Hugo que escolheu levar de boa e crescer. Sim. Tem outro que escuta a mesma coisa e fala, nossa, esse Vitor, hein, não sei o quê. E não gosta, cara. Esse meu jeito, cara, que você tá falando, sim, não é bem-vindo por muitas pessoas, entendeu? Não, eu entendo, muita gente não gosta desse encontro. Tu sabe uma coisa que me marcou? Deimásio, primeiro que eu fui, e lá tu contou a história onde você se sentiu nessa posição. Gran Cardone, do nada você tava no escritório com o cara de short, eu lembro exatamente do jeito que você contou. E você já não tava numa posição de vulnerabilidade, né? Já tava tudo resolvido, entre aspas. E ele olhou no teu olho e te provocou que você precisava de mais. Tô falando só de dinheiro, mas no caso foi, né? Eu falei, caraca, toda vez que eu tô com o Vitor eu me sinto incomodado assim. E não só por dinheiro, por todas as outras coisas. Então assim, pra mim é uma posição confortável, no sentido de estar com você, mas desconfortável de quem eu sou hoje pra onde eu quero ir. Então assim, é um baita de um convite, cara. Fiquei muito contente. Que massa, cara. É isso. Eu vou deixar uma nota aqui pra você, primeiro pro editor, mas também pra quem tá em casa, de se encontrar no Deimásio, o momento em que eu falo dessa minha experiência com o Gran Cardone, colocar aqui no final desse VDcast, se possível for. E se não for, eu já vou contar aqui o que aconteceu. Cara, isso com o Gran Cardone foi agora, não tem um ano. Então, cara, eu já tô num nível interessante, fazendo 7 dígitos mês, todos os meses, e acreditando que a tal da liberdade financeira geográfica de tempo eu conquistei. Só que o cara é bilionário. Eu tava no escritório dele, e ele tava de bermudinha lá e tal, e conversando, e ele olhou pra galera, não tava sozinho, tinha uma galera, umas 20 pessoas, e ele falou, você precisa de mais dinheiro. E esse você precisa de mais dinheiro é uma linguagem que as pessoas usam para vender soluções que vão fazer a pessoa fazer mais dinheiro, né? Só que eu
na maior parte das vezes, eu tô meio que imune a isso. Porque, cara, se alguém vira pra mim e fala, você precisa de mais dinheiro, eu rio e falo, não preciso. Não precisa. Por quê? Porque de onde eu vim e até onde eu cheguei, parece que, cara, eu realizei muito. Eu já vendi jornal no metrô, eu já fui garçom. E aí, alguém virar pra mim e falar que eu preciso mais dinheiro, cara, eu já realizei todos os sonhos que eu poderia imaginar. Então, é uma copy que não cola comigo, não me pega. Mas, de repente, eu vi aquele cara olhando no meu olho. Ele repetiu, olhou no meu olho. Aí foi no meu olho e falou, você precisa de mais dinheiro. E, cara, me incomodou, porque eu vi dentro do olho dele um fogo, cara. Um tesão, assim. É isso, é esse fogo que você comentou, que eu falei, cara... Pronto. E um fogo maior do que o meu. Sacou? Não por acaso. Ele é bi e eu sou só mi. E, cara... Realmente aquilo me inspirou. E ele continuou na construção, não é só uma busca vã por mais dinheiro. O que ele falou é, se você acredita que, não só pra mim, mas pra todo mundo, se você acredita que não precisa de mais dinheiro, cara, esse equilíbrio que você tá vivendo agora, ele pode se desequilibrar. Basta uma enfermidade, basta uma doença, um acidente seu ou de alguém da sua família. Olha só. E aí eu comecei a pensar os quadros. Porque, cara, o que eu construí, eu tô realmente bem mesmo. Mas eu não sei. Se eu não puder trabalhar, eu não sei. Se... Deus me livre, sabe? E aí eu pensei, cara, então tá bom, eu acho que eu preciso de mais dinheiro. Então foi uma provocação. E eu fico imaginando como que ele olhou no meu olho. Porque ele viu que o meu fogo era menor do que o dele. Sacou? Eu vi que o fogo dele era maior que o meu. E às vezes eu tô lá na mentoria e, cara, eu provoco vocês. Sim. Às vezes eu falo, cara, eu já fiz 1 milhão esse mês, você já? Pô, o cara não fez 1 milhão no ano. Falei, tá, então por que eu mandei 20 mensagens aqui no Instagram antes e você não fez isso na semana? Bom, é isso. E essa até sobre o contato indireto, cara, eu vejo a intensidade. Aquele momento, o primeiro momento que a gente se encontrou, a empresa tava indo legal e a gente tá crescendo. Isso tem quantos meses? Não tem um ano. Nossa, eu sou muito ruim. Foi agora, não tem 6 meses. Foi o penúltimo. Foi agora, março pra cá. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tem 4, 5 meses. Cara, 5 meses no máximo. Beleza, ali já tava provocado, já tinha acontecido. Legal, a gente ia colocar muita coisa pra acontecer, mas sabe o salto alto de... Não, já tá legal. Na minha bolha lá, cara, lá no meu interior de verdade, lá de Mogi Guaçu, pô, tô voando, tô distante demais. Isso, você é referência, você é exemplo, você tá no topo, é o tal do mais esperto da mesa. Exato, mais esperto da mesa. E aí, cara, eu já não faço tanto mais, eu não tenho a mesma intensidade na captação, já não tô no comercial, já não tô na operação. Entra no conforto, né? Entra num... E aí eu vi, pô, Victor... Tá falando comigo meia-noite, 1h, 2h da manhã, ele que fez o follow, ele que me chamou no dia seguinte, e ele que tá fazendo, no outro dia ele me provocou de novo. Falei, cara, que no teu time tu deixa o closer, né? E aí, não mais, né? Aprendi, né? Aprendi, não só ele, mas eu também. E eu falei, cara, ele já executou muito mais que eu, realizou muito mais que eu tô começando e eu tô aqui de salto alto. Uau, pô, cara. Intensidade. Cadê a intensidade que eu falo pros outros? Eu ensino pros outros intensidade. Então a minha é o tal do fogo maior do que o meu, que você comentou do grande. Então, cara, pra mim aquilo ali foi esplêndido. Tipo, fechou, falou, realmente. E pra mim a grande lição é essa, né? Estar nessa mesa incomodado, provocado, é o que me transforma. Então eu deixo lá de ser o mais esperto da mesa. Eu quero ser sempre o aprendiz da mesa. Que massa. Cara, amigo. É a melhor posição. Então essa intensidade é muito forte pra mim, cara. Isso transformou muito. Pouco tempo. Que massa, que massa. Pouco tempo. Parabéns pelo que você está construindo. Conta um pouco pra galera do VDcast quem é o Hugo, de onde você vem, o que você já construiu e pra onde você tá indo. Maravilha. Eu sou o Vasconcelos, tenho 27 anos, apesar dessa carinha cara. Não ajudar. Meu Deus! Carinha não ajuda, mas o dinheiro permite, o procedimento, o estético também vai melhorar, vai melhorar. O botox, o cabelo, tudo vai melhorar. Mas são 7 anos vivendo de Mercado Livre. Então, eu era CLT à época. Quantos anos? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Desde os 20, cara. É, cara, Que doideira, cara. Eu entrei muito num novo, trabalho, né? Que era um e-commerce, que à época eu não sabia o que rolava ali. Então, estamos falando de 7 anos atrás, os caras em Mogi Guaçu, uma cidade de 100 mil habitantes, eles faziam rodar 7 milhões mês. Um e-commerce naquela época, pô. De que nicho? De que estética. Tipo? Estética. Era muito forte, era o pioneiro de estética no e-commerce, porque eram máquinas grandes e também o pessoal vinha de um mercado tradicional, era o físico, eram as feiras que vendiam esses equipamentos de 100, 60 mil reais e depois todos os acessórios que existiam. Eu pinguei nessa empresa sem saber o que era e-commerce. Eu fazia administração. Caiu de paraquedas. Caí de paraquedas. Eu não conseguia me colocar em nenhuma posição ainda.
Entrei nessa empresa como estagiário de compras e dentro da empresa eu comecei a entender o processo de e-commerce, mas de forma muito crua, porque lá tinha 130 colaboradores, então eu sabia a minha parte do processo. E comecei a me interessar por esse universo. Até que, ainda na faculdade, ainda trabalhando, eu comecei a empreender dentro do Mercado Livre como um paralelo. Como começar um negócio para ver se vai dar certo, e se der certo eu aposto lá. Então eu comecei ali. Cara, resumindo uma história longa, uma história curta, eu tentei umas 3 vezes, bati cabeça 3 vezes, tive conta banida, parei no meio do caminho, desisti, comecei com outro sócio. Na terceira tentativa, a gente começou a dar certo. Então, é bem varejo mesmo. A única coisa que muda é que a gente vendia isso online para todo o país. Então, a gente vinha em São Paulo, buscava mercadoria, voltava para Mogi Guaçu, pegava ônibus de excursão, vinha, voltava, fazia faculdade. Então, eu mesclei 3 atividades ao longo de uns 6 meses, mais ou menos. Ainda nessa empresa de e-commerce eu trabalhava. Fui crescendo aos poucos lá dentro, então eu consegui ter contato com outras áreas. Então, em paralelo, estava começando a rolar as vendinhas. Mercado Livre, Brasil todo, e o negócio se mostrava com potencial. E aí, cara, eu mergulhei de cabeça. Comecei a estudar muito, comecei a investir mais em conhecimento, a conhecer mais pessoas e ver que aquele mercado era um mercado escalável e um mercado próspero. Tinha muita gente realmente dando certo. Ainda não era tão certo na minha cabeça porque, cara, eu não tinha vivido nada ainda. Tinha 1 ano de CLT e nada de empreendimento. Não sabia nada de negócios e nada de Mercado Livre. E aí, investindo, a gente começou a ter esse resultado até que 6 meses, onde a gente começou a ver pelo menos umas 30 vendas por dia, à época, na média. Eu não tinha nada a perder. Falei pro meu sócio que trabalhava comigo também nessa empresa, eu falei, eu tô fora, eu vou sair dessa empresa, eu vou investir tudo que eu tenho de pouco dinheiro, mas muito tempo, muita energia, eu confio que isso aqui vai dar certo. E aí eu queimei a ponte naquele momento. Uau. E do fundinho da casa da minha mãe, com os produtinhos tudo, ali tem uns vídeos muito bacanas aqui, a gente guarda para essa jornada. E no fundo da casa da minha mãe, um quartinho, lá, o sobrado, que ela me xingava até, que eu trabalhava até 3, 4, 5 da manhã emendando todos os dias. A gente começou a crescer, cara. Ele ainda na empresa, porque tinha a estabilidade, e eu já saí para Botafogo. E aí, nos 6 meses que eu saí, a gente conseguiu passar 100, 200, 300 mil de faturamento. É muito rápido, realmente. É um mercado que, assim como o digital, assim como as vendas de educação, elas podem ser muito escaláveis. No Mercado Livre também é porque expande a nível Brasil. Sim. A gente não tinha dimensão disso. Na hora que sentimos aquilo, a gente botou energia máxima. E aí, a gente saltou de 50 mil de faturamento para 100, 200, 300. E mês a mês a gente cresceu. Até que ele saiu, a gente botou mais energia, pegou todas as rescisões que tinham da CLT e botamos no negócio. Reinvestiu tudo. Que não era muito, mas para nós era tudo. Uau. Então, cara, é muito forte porque na época, eu já lembro, era namorado da minha atual esposa. E ela morava ainda um pouquinho mais à frente, Caconde. 1h30 de onde a gente tá, Alphaville, para Mogi Guaçu, mais 1h30 para Caconde, divisa com Minas. E eu lembro que eu tinha uma motinha vermelha, Factor, que todo final de semana eu ia para lá. Todo final de semana, regra. Porque é ela que fez eu estar aqui, né? Uau. Sem ela não teria nada disso. E aí eu lembro, cara, que a gente botou toda a rescisão e a gente decidiu não tirar nada da empresa enquanto ela não fosse uma empresa. Enquanto ela não tivesse base, estrutura, reinvestimento, que a gente sempre cresceu com o dinheiro próprio mesmo, que foi sendo reinvestido ali. Só que, cara, deu esses 7, 8 meses ali fora do negócio que tava começando a dar certo, esgotou tudo que tinha de reserva. Não tinha mais nada, não tinha mais R$1. E aí, quando que eu vi isso? Quando eu fui um final de semana vê-la, eu tinha o dinheiro para abastecer a moto na ida. Meu Deus, Hugo. Eu não tinha volta. Que isso, cara. Cara, foi foda, porque assim, o negócio tava dando certo. E aí a gente tava tão focado, tão intenso naquilo, a gente não tava nem pensando em que tirar e como tirar. E aí a volta que mais me pegou foi, ela também não tinha, mas ela que teve que vender pra mãe dela poder me ajudar. Uau. E cara, a época era tipo assim, aquela moto inclusive era 30, 40 reais. Você conseguia abastecer pra voltar tranquilamente. E eu não tinha esses 30, 40 reais. E foi ali que eu vi, cara, será que o negócio tá dando certo mesmo? Aí que a gente parou pra analisar, o negócio já tava faturando 400, 500 mil reais. Foi então que a gente começou a tirar dinheiro, começou a ter um salário, então, começou a ter um Tu ganho. tinha grana, só que tava na empresa. A gente tava reinvestindo tudo. Ah, tá. Você tava alavancado, não? Não, 100% de capital próprio, só que esse era o jogo. A gente fez a conta do quê?
eu pelo menos, né? CPF total. 6 meses, energia máxima, é o que eu tenho de reserva para escalar esse negócio. Fizemos, 6 meses. Só que a gente já estava no 7º, no 8º reinvestindo. E não estava tirando nada. Você chegou nos 6 meses e não parou aquele sprint, você continuou. A gente continuou reinvestindo. Confiando completamente. E minha atual esposa, à época namorada, também confiando plenamente no projeto. Porque no meio desse trajeto tiveram várias transformações, né? Então, cara, ali que a gente começou realmente a tirar um salário, começamos a ver o dinheiro, começamos a crescer a empresa, contratar os primeiros colaboradores. E daí, cara, resumindo mais uma parte da história, que foi pura escala e puro crescimento, puro investimento e conhecimento, a gente levou essa operação até 1,5 milhão de faturamento mês, em Mogi Guaçu mesmo, em torno de 10 colaboradores ativos, fizemos uma boa operação, até que então esse sucesso para a galera próxima chamou atenção. E aí que o pessoal começou a pedir ajuda, dica, como que faz para vender, você pode me ajudar a vender os produtos aqui da loja? E eu nem sabia que existia um universo, um mercado de educação, a mentoria, não sabia nada disso. Tanto que a primeira vez que alguém pediu para ensinar, eu simplesmente ensinei. E aí a primeira vez que eu vi, cara, acho que tem algum negócio aqui, tem alguma coisa. Porque eu sabia fazer algo e sabia ensinar muito bem algo. E as pessoas tinham transformação com isso. E aí até que uma pessoa perguntou de fora, cara, quanto você cobraria, aliás, quanto você cobraria para me ensinar a vender também no Mercado Livre? Não partiu de você a vontade de ensinar, alguém pediu. Só que aí nessa pergunta partiu uma grande vantagem, que eu falei, tem alguém disposto a pagar por isso? E aí a primeira mentoria minha, cara, foi R$300. Isso foi quando, cara? Só para botar em perspectiva aqui e entender a linha do tempo. Cara, 2021. Porque a nossa primeira operação, ela levou 4 anos para a gente consolidar nesse nível de faturamento, 1 milhão a 1,5 milhão de faturamento. Então, quando a empresa já estava um pouco maior, começou a chamar a atenção, foi aonde teve esse momento. E aí eu vi que tinha um potencial ali, cara. Eu entreguei, claro, tudo para aquela pessoa a R$300. Ela teve resultado, eu fui para a segunda, entendeu o processo, fui para a terceira, fui melhorando o preço, só que de 300 para 350, de 350 para 500, até que aí eu fui buscar. Falei, cara, tem mercado aqui. E aí que eu fui ver mentoria, educação, posicionamento digital. E a primeira vez eu caí olhando 100% para lançamento, né, cara? Tanto que para mim hoje aqui foi uma nostalgia, tava comentando com o Lelê, porque esse prédio foi o primeiro evento de educação, o primeiro evento de mentoria que eu vim. Qual que foi, cara? Foi do Grupo Primo. Que massa. Método de lançamento do Grupo Primo. Sério, cara? Isso foi 2000 e... Cara, eu sou muito ruim de data, mas foi um pouquinho depois de voltar da pandemia, que eles começaram os eventos presenciais. Sabe aquela a onda que começou de evento presencial? Que lançava-se o Master e tal, a época? Eu vim no primeiro evento aqui, nesse prédio. Que massa. Eles estão aqui até hoje. Pois é, cara. E eu lembro que eu cheguei aqui nesse prédio umas 4 horas antes, nervoso, de Mogi Guaçu, sozinho. E capaz que eu tinha o dinheiro para pagar aquela imersão. Eu vim para pegar o conhecimento, transformar em um resultado para eu poder pagar esse investimento. Pagar a fatura do cartão. Para poder pagar a fatura do cartão. Hugo. E foi aí, cara, que eu comecei a ver digital, comecei a criar conteúdo. E valeu a pena? Porra, absurdo. Porque eu não tinha experimentado esse universo. Eu tava lá na minha bolha, eu ensinava algumas pessoas, eu cobrava uma coisinha. Para mim, adicionar na minha renda do e-commerce 300, 500, 1.000, 2.000 reais, naquele momento era bom. Mas eu tava vendo o potencial que tinha gente e dava para fazer muito mais. E por isso que eu comecei a investir em conhecimento. Então eu tive esse primeiro contato do evento presencial, isso me provocou demais, os números que eles estavam fazendo, das pessoas que estavam lá fazendo. Tanto que tem amigos hoje, pessoais, que estão desse evento, uma conexão até hoje em negócios, fazendo, sabe? Então ali eu experimentei e depois eu não tirei mais o pé, cara. Comecei a investir muito na mentoria, muito. Minha esposa, a gente se casou e ela veio para Mogi Guaçu. E nesse momento a gente queria trabalhar junto, a mentoria estava começando a dar certo e tudo mais. E aí eu vendi minha participação nessa primeira operação. Essa operação, ela roda até hoje. Chama Baita Shop, a empresa, o site tem, a galera vende lá, o Steve é meu padrinho de casamento, tá até hoje com a operação rodando, é um parceiraço meu, mas eu vendi e decidi viver de mentoria, cara. Que massa, cara. Sem ainda ter 100% de ciência do processo. Acho que à época a minha mentoria era 3 ou 5 mil reais. Já tinha aumentado o ticket bastante. Tinha, porque aí eu tava vendo disso. Que legal, cara. Tava vendo disso. Então era eu e minha esposa, a equipe, éramos 2, a gente trabalhava de casa, dava todas as mentorias individualmente, fazia todo o processo dentro de casa mesmo, literalmente.
E aí a gente foi crescendo, entendemos como que era melhorar essa precificação da mentoria, alcançar mais gente, fazer um lançamento, fazer tráfego pago e, cara, então fomos fazendo. E a gente foi crescendo essa empresa até que depois de uns 6 meses, 7 meses só em mentoria, veio uma proposta para abrir uma outra empresa de importação, que a gente tem uma outra operação, importação e venda direta no Mercado Livre, que foi um momento muito bom para mim, porque eu já estava com a mentoria um pouco mais consolidada, isso vai fazer uns 2 anos, e aí veio uma proposta para a gente só colocar a inteligência de Mercado Livre no negócio e ter uma participação disso e criar uma operação grande dali então. E aí o que eu entendi que foi uma grande virada? No primeiro processo, a gente levou 4 anos para levar uma operação do 0 a 1 milhão por mês. Na segunda operação, a gente levou 7 meses. Uau! Porque já tinha todo o conhecimento, toda a expertise, né? Tinha todo o conhecimento. E aí eu olhei para esse cenário, eu não, né? Depois em mentorias e tudo, cara, você entende o valor disso aqui pro mercado, que é uma oferta, uma promessa muito forte e você vive isso na pele, então dá para você crescer ainda mais. E aí que a gente foi melhorar o nosso produto, a nossa mentoria. Acabou que o Gustavo, meu sócio, entrou com a implementação de sistema para vendedores do Mercado Livre. Cara, a gente estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E-commerce, implementação de sistema e mentoria, mas não estava ainda fazendo do jeito certo. Até que 2 anos atrás, aí sim, 1 ano e meio atrás mais ou menos, a gente decidiu unir. Aí virou VDV Group. Aí a gente virou um ecossistema de soluções para o vendedor online do país. Então, a gente tinha implementação de sistema ainda, mas aí a gente decidiu ser a melhor e maior mentoria de Mercado Livre para o vendedor do país. Então, cara, aí a gente botou o foco. Porque eu tirei o pé lá da operação de importação e tudo, roda lá hoje, ainda tem essa operação, mas a gente tinha o Skin the Game para mostrar para o pessoal que realmente tudo que existia dentro do método, tudo que existe até hoje dentro do método é algo que a gente vive. Inclusive eu participo ainda, eu tenho ganho de lá ainda. Só que aí a gente botou o pé 100% nesse hub, nesse ecossistema de soluções, que aí é VDV Group. Então a gente trouxe mais gente para dentro, a gente trouxe cultura, a gente trouxe pessoas melhores. E aí sim, cara, a gente começou a impactar realmente mais pessoas, começou a ver que a mentoria de fato transformava vidas, começou a multiplicar os cases de sucesso, até que dentro do ecossistema de soluções, isso bem recente, dentro desse ano ainda, a gente viu que a implementação de sistema não fazia sentido. A gente já estava vivendo como uma empresa de educação, como uma empresa de transformação, e só estava ali tentando agregar algo à implementação de sistema. E a gente desligou esse serviço, né, que é algo que a gente mais colocava a mão na massa, sobre algo que não era nosso. A gente desligou isso. E hoje sim, agora a gente pode falar. Somos uma empresa de educação e a gente ajuda pessoas e empresas a venderem muito mais e melhor seus produtos físicos pelo Mercado Livre, pelos marketplaces. Até que chegamos aqui, onde estamos hoje. Que massa, cara. E amigo, eu fico pensando o quanto que deve ter sido gostoso esse momento, né? De escalar a operação, levar 4 anos para conseguir um resultado, depois começar outra operação e em 7 meses conseguir esse mesmo resultado. Sim. E agora você está conseguindo encurtar o caminho do seu cliente também. Sim. Só que é diferente, porque antes o dinheiro é para você na sua operação, né? Agora o dinheiro fica com o cliente. Como 100%. É que é isso? Como é que é ser o mentor e acompanhar o resultado do cara? Você não tem vontade de voltar a ter operação rodando? Como é que é isso na sua cabeça? Porque é diferente, são coisas diferentes, né? São completamente diferentes. A operação de vendas, ela tem a pegada 100% do varejo, né? Então o cara tem o estoque físico, o cara tem a estrutura, tem que ter essa base e tem que ter o gosto pelo varejo, o movimento do varejo. Por que eu não tenho mais vontade, né? São 2 pontos. O primeiro porque eu conheci um modelo de negócios que a educação permite, além da velocidade, essa liberdade. E uma margem também, uma margem muito maior, né? Muito maior, que a gente consegue ter. Eu acho que é a liberdade de todos os outros pontos. E, cara, eu me encontrei mais vendo os outros tendo resultado do que o meu resultado na operação. Sério? Pra caraca. Porque isso, consequentemente, traz resultado monetário, financeiro para nós, como empresa de educação, como posicionamento de maior e melhor do mercado. Sempre que a gente estiver maior, a gente vai conseguir ter mais clientes, conseguir cobrar melhor, etc.
Mas, cara, quando você sabe muito bem disso, muito melhor que eu. Quando o cara manda a transformação dele, que às vezes saiu de uma situação muito mais difícil, às vezes uma situação muito mais complicada do que a que eu vivi, e ele manda que através do método ele teve X, Y, Z de transformação, transformou a vida da família, saiu do emprego que ele tava super mal, às vezes o cara tinha acabado de sair de um burnout, não tava legal no emprego e agora tá transformando a sua vida e a vida da família através das vendas. Então assim, cara, isso pra mim é muito forte. Tem um caso nosso que é o querido, a gente fala que tem a estatueta dele na empresa, que é o Fernando Chip. Esse cara, ele rodou de ponta a ponta em todos os produtos, em todos os formatos possíveis que já existiram dentro da VDV. Tudo que vocês venderam, eles compraram. Tudo. Ele comprou. Porque ele é o nosso maior case de sucesso. E não só em faturamento, porque tem maiores cases de sucesso em faturamento, né, dentro da mentoria. Mas esse cara, eu pude visitá-lo. Eu sou de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, mas ele é do interior e mais um pouquinho do interior de Santa Catarina. Uhum. E ele saiu do completo zero de uma fazenda nesse interior de Santa Catarina, onde ele estava muito mal em situação financeira, familiar e o trabalho. E, cara, hoje ele fatura 500, 600 mil, tem um galpão próprio lá, a família trabalha junto, porque é uma cidade bem pequena mesmo, e eu fui visitar. Cara, isso foi animal. Quem tava comigo era o Everton, que é videomaker lá na empresa. Ele ficou emocionado quando a gente chegou, porque foi duro pra chegar na casa dele. Eu mesmo, no caminho, falava, Everton, não é possível que esse cara fatura o tanto que ele fatura. Não tem logística, não dá pra chegar na casa dele. Tem ele, o campo de arroz em volta e uma cidade de 7 mil habitantes, cara. Meu Deus. E aí a gente chegou lá, a família dele tava esperando, cara. Uau. O Hugo vai chegar, o filho dele tava com a bola esperando, eu vou jogar bola com o Hugo. Meu Deus. Com a mesa assim, ó, cara, um banquete preparado das comidas típicas deles, esperando a gente, porque a gente ia chegar. E ele tinha se arrumado pra gravar o dia que a gente ia fazer o depoimento oficial dele, tipo um podcast mesmo, sabe? Sim. E, cara, eu cheguei lá, eles tinham preparado tudo. O Hugo vai vir aqui. E o sorriso que eles receberam e tal, pra contar a história, cara. Pô, eu quase me emociono, porque foi realmente a grande virada da minha vida. Eu me emociono, cara. Você pode quase se emocionar, mas eu me emociono. Sabe a história que ele contou? Que pra muitos pode parecer simples. Ele contou nesse podcast, tá gravado, documentado. Graças a Deus, porque foi a melhor história. Falei, cara, eu nunca pude curtir meu filho, acho que de 1 a 5 anos dele, por causa do meu trabalho, da situação financeira, do lugar que a gente vive, da dificuldade que a gente vivia. E sabe o que a gente fez semana passada? Numa terça-feira, onde eu estaria trabalhando igual um condenado, eu levei ele no parque do Beto Carreiro World, numa terça-feira. Não pedi pra ele deixar de comprar qualquer coisa que ele queria. Tudo que ele quis aquele dia eu permiti, que era o aniversário dele. E ele, o menino, que eu conheci, joguei bola com ele, falou pro pai, nossa, eu não imaginava que a gente nunca ia vir nesse lugar juntos numa terça-feira, aproveitar o tanto que a gente aproveitou. Enquanto o negócio dele rodava, cara. Ele falou, olhava no Mercado Livre vendendo enquanto eu tava com o meu filho lá, e ele me falando isso. E depois ele relatando isso pra nós, eu falei, caraca, eu não imaginava. Uau. Não imaginava. E aí meses depois ele manda foto. Esse cara é muito querido na empresa, tanto que cada comemoração dele é da empresa. A galera manda no grupo geral e vira comemoração. Ele mandou o carro. Cara, a gente conseguiu trocar de carro, olha que o método, olha o que o Mercado Livre permitiu pra nós. O carro com laço, sabe? Cara, é assim, isso pra mim é muito forte, sabe? Acho que eu me encontrei no caminho de missão que tem na empresa hoje. É a minha missão, eu falei com os colaboradores sexta-feira passada na nossa conferência. Transformar a vida das pessoas através das vendas online. A gente transforma tanto dentro da empresa quanto fora. Então, pra mim sim, é importante o dinheiro, o resultado, tudo, mas, cara, eu encontrei outro caminho, eu acho. Cara, que incrível, amigo. Que incrível. De coração mesmo. Vou dividir uma história. Eu vim de baixo, né? E, cara, eu lembro a semana que eu fiz os meus 6 em 7, que o Érico fala lá, né? Os 6 dígitos em 7 dias, né? E, cara, eu fiz com o meu congresso. Na época eu tive um congresso online chamado Congresso de Afiliados. Muitos anos atrás. Você entrou no digital em que ano? No digital? Fazem 5 anos, 4 anos. 2020. Cara, isso foi tipo 2014. Essa história minha. Ou 15. Acho que 14. Cara, eu fiz 100 mil numa semana. O que pra mim era impossível, era um milagre. Na mesma semana,
o meu dentista, na época, ele fez o primeiro webinário dele, do primeiro produto dele. Você sabe quem é o Alberto Solon? Não. O Alberto Solon é uma referência de moda masculina. Ele tem muitos seguidores no Instagram, já vendeu milhões na internet. Ele era meu dentista. Ele era dentista há 30 anos, mas ele não gostava de ser dentista. Ele era um bom dentista, mas ele é apaixonado por moda masculina. E ele falava, Vitor, eu quero falar de moda masculina. Eu falei, Beto, então você vai falar de moda masculina. E aí, no café debaixo ali do consultório dele, no Leblon, no Rio de Janeiro, a gente desenhou ali o produto dele, o webinário dele, e ele fez a aula dele, ele fez 4 vendas, 3 ou 4 vendas. E eu não sei explicar por quê, cara. Mas eu fiquei mais feliz pelas 3 ou 4 vendas dele do que pelos meus 100 mil. Porque por mais que eu nunca tivesse feito os 100 mil, eu sabia que eu ia fazer. Eu já tinha feito resultado, só que não acumulado em uma semana. Eu já estava comprado no digital. Ah, você já tinha sentido? Já, eu fazia 12 mil num mês, aí no outro eu fazia 6, aí talvez no outro eu fazia 20. Eu nunca tinha feito 100 em uma semana. Mas já conhecia. Mas já conheci, já estava nessa há um tempo. Então, pô, desde 2010, 11, cara, eu tentava fazer alguma coisa online. Então, muito doido. Porque na semana que eu fiz 100 mil, eu nunca tinha feito, eu estava muito feliz. Cara, eu fiquei muito mais feliz pelas 3, 4 vendas dele. Porque aquelas 3, 4 vendas dele, se não tivessem acontecido, talvez ele era dentista até hoje. Se aqueles meus 100 mil não tivessem acontecido, eu ia ter continuado, entendeu? É. Tipo, não precisava. E hoje o cara é a maior referência. E hoje ele é uma grande referência na área de moda masculina. E, cara, só procurar o nome dele e o meu, tem a história dele lá contada. Hoje ele tem liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, faturou milhões, tá morando na Espanha, cara, vivendo a vida de mentor dele lá, cara. Criou o curso dele, criou a mentoria dele na área de moda masculina. Não importa o passado como dentista, assim como não importa o meu como advogado, ele construiu a vida de mentor dele. E, cara, eu não sei explicar. E eu não acho que é todo mundo assim como eu e você. Eu acredito que pro ser humano comum seria melhor, e ficaria mais feliz pelos 100 mil que fez do que pelos 3, 4 vendas que o cliente fez. Assim como no seu mundo, né? Talvez alguém preferisse ter uma operação faturando isso do que ver um cliente, um aluno, um mentorado tendo essa operação. Mas eu e você, a gente tem essa coisa de conseguir olhar no resultado do outro e ficar talvez até mais feliz do que a gente teria com o nosso próprio, né? Pois é, cara. Eu não sei você, talvez você tenha uma boa resposta para isso, mas eu não consigo responder quando eles questionam, por exemplo. Questionam muito, em criativo principalmente. Pô, consegui, escalei a operação de tanto para tanto e eu posso te ajudar, eu posso te ensinar, eu te estendo a mão e te ajudo a fazer isso também. A você sair da CLT ou a você criar uma nova estrutura de negócio, enfim, qualquer promessa nesse sentido. Fala, mas se você faz, por que então você está ensinando os outros? Por que você está criando um concorrente? Eu já tentei, juro, várias vezes tentar responder isso, mas... Ah, então quer fazer esse exercício aqui ao vivo? Quero. Dá 3 respostas aqui. E lembra, eu não sou seu inimigo. Eu não sou o hater e eu não sou o cliente, né? Então, se eu te perguntasse, Hugo, por que você... Se você sabe, então, fazer o criativo que faz vender, por que você não faz pra você? Cara, porque pra mim o maior prazer agora é ver o outro tendo resultado e eu consigo gerar valor pra ele e pra mim através dessa transformação. É uma verdade isso que você falou? Sim. Então, motivo 1. Me dá um segundo motivo. Para mim é um modelo de negócio que é escalável, funciona, e além de eu conseguir fazer, para mim eu consigo fazer sem atrapalhar a operação do cara, a gente vender juntos. Tem espaço para todo mundo. Maravilhoso. Tem um terceiro motivo? Pô, deve ter, tem. Então me dá um. É só exercício, tá? Sem cobrança, é bem... Sim, bem... deixa eu pensar. Motivo bom. O mercado está em pleno crescimento. O mercado de e-commerce dentro do país ainda é ínfimo, uma taxa que pode crescer perto do que esse mercado já cresceu em China e Estados Unidos. A gente está começando a crescer agora. Quanto mais a gente fomentar o segmento, mais espaço vai ter, porque o mercado vai se tornar maior. Então, quanto mais pessoas a gente colocar nesse mercado, mais maduro, mais oportunidade a gente vai ter também. Pronto. Então, eu fomento o mercado. Então, você pode listar, cara, e... Esse é só um exercício. Começou aqui, mas não vai acabar aqui. Você pode listar 10, 100, 20. Com quanta frequência você recebe essa objeção? Ah, é isso mesmo? Então por que você não faz pra você? Com bastante frequência? Mais ou menos. Você pode ter um vídeo no YouTube.
mas por que eu não faço pra mim mesmo? Aí uma foto assim, e aí você fala os 10 motivos. E isso deve ser o suficiente pra responder o cara que é sério, porque tem gente que fala isso, parece que é só uma implicância, parece que é só uma apertadinha, uma espetada, né? Mas tem gente que quer realmente saber. É verdade. Poxa, se você pode fazer isso, por que você não tá rodando uma operação, né? Então, considera que é uma pergunta honesta e dá uma resposta verdadeira pra pessoa. É verdade, faz sentido. Sacou? É uma Porque isso é uma objeção real, cara. O cara não consegue acreditar. Porque se fosse verdade o que você estava falando, você estaria fazendo. É o que ele pensa. Só que na verdade se é verdade o que ele está falando, ele não ensinaria. Se ele soubesse uma forma de fazer isso, ele ia guardar para ele. Si. Só que nem todo mundo é igual, pô. Tudo que eu tenho. Eu tenho e ensino. Isso. Mas as pessoas não são iguais, entendeu? Boa. Eu não tinha pensado por esse lado. E aí você pode mostrar pra ele. Agora, tem o outro lado. Pegou esse exercício? Peguei. Pode fazer uma lista, pega os melhores temas, bota num vídeo. E fala, cara, muito boa essa pergunta, eu respondo ela aqui. E aí você sempre manda pra esse um lugar. Muito bom. Sacou? Porque é uma pergunta honesta. Sim, faz Só sentido. que aí agora eu quero contar uma outra história. Fica à vontade. Você não tem hoje uma operação rodando no Mercado Livre, certo? Eu tenho. Ah, então você tem que estar rodando. Em paralelo. Tá. Eu não... Você não tá operando, né? Não, eu não opero. Mas eu você fala e mostra e abre os números, não? Não abro 100% dos números, mas mostro o resultado que a gente faz, mensal, como que tá o mês. Então o caminho que eu ia era se você não tivesse a operação rodando, mas se você tem... mas você vai ter que, de alguma forma, escancarar isso, cara. Eu mostro o que faço e ensino o que vivo. E aí você pode mostrar ainda. Cara, nesse tempo eu treinei tantas pessoas e olha o meu medo da concorrência acabar comigo. Aí você mostra que seus números cresceram também. Porque a verdade é que a maioria das pessoas vibra numa frequência de escassez. E não numa frequência de abundância. Então se ele desculpa, por exemplo, aconteceu uma coisa agora, eu não sei se você tá acompanhando não, mas o óculos da Ray-Ban... Tô acompanhando, comecei a acompanhar por você. Tipo... Tá entregando muito. Tá entregando muito. Sacou? Deixa eu pegar aqui. Como é que você conseguiu esse bendito, cara? Você falou, eu fui atrás, senão não consegui. Então, mas essa é a grande curiosidade, né? Enquanto você vê esse episódio acontecendo, talvez isso não seja mais um assunto, né? Mas porque esse episódio vai ao ar daqui a um mês, sei lá, tem um buffer, né? Mas no exato momento que a gente tá gravando, tá uma febre na internet. E se você tá assistindo aí, talvez você lembre quando isso aconteceu. Se você fizer stories com o óculos da Ray-Ban, você consegue uma entrega muito maior. Sacou? Eu vou botar meu óculos aqui. E cara, realmente, você pode ligar aqui, ó. E agora eu tô gravando. Você tá conectado? Agora eu não tô gravando. Eu tô gravando no óculos. E aí ele vai pro meu celular. E aí eu posso postar lá. Não tô postando lá em tempo real. Tudo bem? Ok. Mas eu posso fazer uma live. Aí tá aí, eu vou fazer uma live. Bora, quero ver. E contar um pouco dessa história. Bom, deixa eu parar de gravar aqui. E é tudo em tempo real, cara. Aí tu consegue deixar conectado o que tá sendo gravado no óculos pra já transmitir ao vivo lá. Caraca. Live. Vou botar aqui live. E aí aqui... Vamos ver se vai rolar. Em tempo real, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, viu? Vou botar isso aqui pra que legal, cara. Um ângulo melhor. E tá gravando, Tá gravando, tá tudo. Doideira. Bora fazer isso, cara. Difícil você lembrar depois porquê de tudo isso, né? Bom, depois a gente retoma. Se você tá vendo, se você tá vendo aqui, deve estar vendo no replay, né? Então, comenta como se estivesse ao vivo comigo. Eu tô nesse momento gravando com o Hugo, ele tá ali. Salve. E eu tô gravando mesmo, tem câmeras e tal, e eu tô aqui no VDcast, que é o meu VDcast. E aí eu tô falando um pouco sobre inovações e novidades e tudo mais. E uma dessas novidades é essa aqui, ó. Eu posso fazer live pelo meu óculos. E agora eu tô pelo meu óculos, eles estão vendo você. Agora tá pelo seu óculos. E aí eu vou só continuar a gravação normal do VDcast. Então vamos. Enquanto isso aqui tá rolando. Animal. E a gente tava falando porque o Hugo, ele tem uma operação no Mercado Livre que vai bem. E ele tem um negócio de mentoria, ele que ensina outros vendedores do Mercado Livre a irem bem. Isso. E você tava... Agora tá engraçado, porque eu tenho que falar com você. Eu sei que tem a galera da live tem gente assistindo aqui e tá gravando ali. Enfim, vai ser um pouco engraçado. Vai dar certo. Mas
O hater do Hugo, ele comenta lá, mas por que então você tá ensinando como aumentar o destaque? E eu tava falando que as pessoas vibram na escassez ou na abundância. Isso, é esse o ponto. O Instagram, ele tá distribuindo muito mais o conteúdo que vem dos óculos. E as pessoas descobriram isso. Só que, na minha experiência, eu não tô usando isso porque aumentou o alcance. Eu descobri essa parada. Não foi porque alguém me falou. É porque eu tô jogando tênis. E aí eu tô usando isso. E aí eu postei, sem ninguém ter me falado. E aí o meu time me falou que explodiu de views. Arrebentou. Eu não sabia. E pra quem não sabe, eu tenho lá um montão de seguidor, mas eu só dou 1.000 ou 2.000 views nos meus stories. Não tem uma grande exibição. 1.000 ou 2.000. E cara, alguns dias atrás eu fiz e deu 20 mil. Sem anúncio, sem nada. O negócio explodiu. E foi por causa desse óculos aqui, ó. Sacou? Vezes Então, 10, olha só, 13, 14 ao vivo, ó, dá pra ver? Eu tenho poucas pessoas ao vivo, não é um super baita engajamento. Mas eu tava lá com o Zé Roberto e eu fiz lá. E eu fiz uma live com óculos. O seu Instagram foi o primeiro que eu vi isso. Isso, porque eu fiz ali com o Zé e aí eu postei e tá ali. E cara, bateu 20 mil views. E aí eu não entendi. E aí meu time falou, cara, explodiu. E aí a gente concluiu que era o óculos. Sacou? E aí eu postei no Master Másio, postei na mentoria, postei para alguns amigos, postei pro Wendel, mandei pra galera, porque afinal o óculos está distribuindo bastante. E eles começaram a postar e tava dando certo mesmo. Só que aí agora já começaram a hackear a parada. Você viu o que estão fazendo? Estão pegando mesmo, uma foto do óculos de alguém, postando e botando uma foto por cima, só para pegar o algoritmo e tal. Então daqui a pouquinho essa coisa vai parar de funcionar. Então o que são os marqueteiros? São aqueles que descobrem uma coisa e logo depois destroem aquilo, né? Porque o objetivo da meta era incentivar um conteúdo vivo como esse, que está acontecendo em tempo real, que não tem edição, como o meu, na casa do cara lá, que ele estava mostrando o memorial dele, depois o campo de futebol, o jogador, Zé Roberto. Zé Roberto, eu vi. E cara, é para incentivar esse tipo de conteúdo. Aí vão lá os marqueteiros, no caso nós, né? Deixa eu até virar aqui a câmera para eles me verem aqui. Vem no caso nós, né? E aí estragam tudo. Vou pegar um macete. Aí pega o código da imagem para depois botar um negócio de qualquer coisa para aproveitar a distribuição. E aí para de funcionar. Meu Deus. Sacou? E é muito doido isso, né? Agora, o que eu podia fazer? Eu podia ter descoberto isso, guardado para mim. Falado para mim. My precious. É o meu segredo, o meu truque. Só que isso é tão pequeno. Cara, eu prefiro compartilhar o que eu vi. Então, o mentor, cara, tem isso, né? O mentor que é abundante, ele não tem medo de guardar um segredinho. Porque se uma coisa é um segredinho, ela não tem valor. Se a sua vantagem competitiva é um segredinho, cara, de nada adianta. Você tem que ter no teu negócio uma vantagem competitiva que seja tão absurda que o cara pode até entender, mas ele não consegue modelar. Então, aconteceu agora. Tá fazendo sentido, gente? Quem tá ao vivo aí comigo, fala aí agora comigo. Eu entendi onde você vê. Você tá sacando? Não interessa, não importa. Sentindo. Então, por exemplo, acabou de acontecer o lançamento do livro do Alex Hormozi. Eu fui um dos top afiliados, eu ganhei o prêmio, eu vou pra Vegas comemorar com ele e aprender com ele mais. É a segunda vez que eu vou pra lá aprender com ele. Cara, um amigo meu, cara grande do digital, que faturou muito, ele falou, cara, resumindo a estratégia do Hormozi é vender um monte de livro barato pra depois vender uma coisa mais cara? Aí eu falei, resumindo. Mas é a mesma coisa que falar que a sua estratégia então é vender um evento barato e depois vender uma coisa cara. Se alguém virar e falar assim, sua estratégia então é vender um evento barato, aí no evento você vende uma coisa mais cara. Se a pessoa falar isso, ela tá falando a verdade ou a mentira? É verdade. É verdade. Só que ela tá explicando o todo, ela entendeu mesmo? Ou ela só tá... Não sei se você tá sacando. É porque, cara, eu tava lá no G4 Club, que é um grupo que eu faço parte lá da galera da G4. Essa é uma história engraçada. E, cara, eu sou legendário. É um movimento de homens cristãos que sobe a montanha lá em busca de Deus e conexão consigo mesmo. E eu tava falando legendários, porque é um movimento que mexeu muito comigo, cara, como homem. E como marido e como pai. E aí chegou um cara pra mim, no Mastermind lá, e falou assim, mas esse legendários é o quê? É um bando de homem que sobe a montanha e se ajuda? Eu falei, é isso mesmo. Mas se alguém olhar de fora aqui, esse evento, que tava tendo um evento, cara, muito legal, o pai do Neymar foi e tal, uma galera, é uma comunidade, a galera se ajuda. Se alguém entrar aqui e falar assim, o G4 Club é um evento que um monte de homens senta e assiste palestra. Tipo, se alguém virar e falar assim, um monte de homens sentado assistindo palestra, tá descrevendo o que consegue ver, não é? Mas não tá descrevendo o todo do que é aquilo, não é?
Então, se alguém vira e fala assim, o Legendários é um monte de homens subindo a montanha, é verdade. Mas não tem como acessar o que é o todo daquilo. Assim como falar o lançamento do Hormose é vender um monte de livro para depois vender uma coisa cara, não explica o todo. Assim como falar, o fulano de tal vende um monte de evento presencial baratinho para lá vender uma coisa mais cara. Descreveu, mas não quer dizer que o cara entendeu nada, não é? Exato. Então, dito isso, gente, se você fizer uma live com o seu óculos, ela distribui muito mais. E se a sua técnica ou a sua estratégia depende de um segredinho, você provavelmente não vai chegar em lugar nenhum. E se eu me abraçasse na escassez, eu queria esconder isso. Mas se eu entendo o flow e eu sou abundante, cara, eu quero soltar isso. Porque assim a gente melhora, assim a gente cresce. E pelo menos é nisso que eu acredito. Então, Animal, eu vou desligar a live porque eu nunca fiz isso de entrar numa live no meio de uma gravação do VDcast. Eu vou deixar isso rolar assim mesmo. Muito bom. E é isso, tá bom? Enfim, se você tava aqui na live, escreve pra mim dizendo live, dizendo que você tava aqui lá no direct, tá bom? Beijo, tchau. Então... Mas essa parada que você tava trazendo de poder distribuir, poder contribuir e até comemorar e sentir mais pelo cara que você tá ajudando do que propriamente sua própria operação... Isso pega muito, porque esses dias a gente soltou um conteúdo lá no nosso Instagram e tem uma fase do cara quando ele entra no... Pô, você deve ser comprador do full. Compra no full do Mercado Livre. O que é isso? Não sei o que é isso. No full do Mercado Livre, logística? Não, minha mulher deve ser. Ela deve comprar todo dia. Chega todo dia alguma coisa. Eu não tenho nem login lá, eu não sei nada. Ela deve comprar no mesmo dia e chegar todo dia a mesma... É possível. Lá, eu nunca cheguei na minha casa, na minha vida. Eu não lembro a última vez na minha vida, Hugo, sem ter... que eu cheguei em casa e não tinha um pacote, irmão. Do Mercado Livre, muitas vezes. Doideira. É isso. Eu não sei como que é, não sei como é que isso acontece, mas é infinito. Chega lá. E Amazon a culpa é minha. Mercado Livre é culpa da minha mulher. A gente tá do outro lado da ponta. Você que faz a coisa chegar, né? É isso. E aí o full é essa virada, onde o cara consegue entregar em todo o país, cara, incrível, em todo o país mesmo, em um dia, estourando nos lugares mais difíceis, 2 dias. Tudo. É impressionante, tudo. Né? É impressionante. E esse marco pro cara, tipo, entrar no full, tanto que é o vídeo, o conteúdo mais hypado nosso, tanto que é a principal sacada do cara, é o principal momento dele, a principal virada é entrar no full. E aí um dia a gente postou, porque a gente tem uma galera forte lá na empresa, é aculturada, tanto que um dos diferenciais competitivos nossos é a nossa turma, a nossa cultura, porque é difícil copiar. Ninguém lá fora consegue. Nossa. E aí você ter um exército de pessoas engajadas para fazer o cliente ter resultado é muito massa, né? E a gente postou um vídeo, olha pra você ver, é um negócio simples, porque ele não ganhou dinheiro aqui. Ele passou uma etapa, ele virou um gamezinho ali dentro do Mercado Livre, virou full. Teve um cliente nosso que estava batalhando, não desistiu e conseguiu virar full. A empresa foi abaixo. A galera tocou o sino de vendas e bateu o boom e todo mundo gritou. A gente gravou, mandou no grupo, mandou no geral. Falei, cara, eu vou postar isso aqui. Porque é isso. A gente comemora muito mais, às vezes, a vitória do nosso cliente. E a gente não estava expondo tanto isso. E não todo mundo é assim, Hugo. Então quem é assim é porque tem talvez uma vocação, ou um chamado, ou um talento, ou uma predisposição para ser mentor. Então você tem que viver isso aí, explorar isso aí mesmo, cara. Porque uma outra pessoa no seu lugar não faria isso, cara. Guardaria pra si as coisas e não... O mentor é o cara que sobe uma montanha, e você subiu várias, né? E ele olha a outra montanha maior e ele fala, eu vou subir lá, mas antes eu vou estender a mão pro cara que não subiu essa montanha. E, cara, isso não é uma característica de todo mundo, cara. Não é uma característica. Tem quem suba a montanha, olha a outra e fala, eu vou subir lá. Vê que tem alguém atrás... Só que não se importa o suficiente, irmão. Não é nem por mal, não é porque é um cara mal, não é isso. É que o cara tá mais drivado pela próxima montanha, ele tá mais movido e tocado pela próxima montanha do que ajudar alguém a subir ali. E tem nós que a gente olha outra montanha, a gente quer subir, a gente vai subir. Só que, pô, antes deixa eu ajudar a galera a chegar aqui. Isso eu não sei explicar, não sei. Você acaba subindo de qualquer forma. Isso, porque se você ajuda suficientes pessoas a subirem aquela montanha, elas te sobem pra outra, né? Mas sabe o que tá sendo mais impressionante e tá movendo muito a gente lá? É a equipe também fazendo isso, cara. Porque esse movimento desse caso em específico, a equipe que tava movimentando. Na hora que eu vi eles naquela loucura por conta de uma mudança de full, meu Deus, acho que tá dando certo. E tanto a gente tava em conferência, o Leandro tá aí, pode comprovar. Cada depoimento, cara, dos colaboradores lá, a gente chama eles de raios, né? A energia que corre nas veias deles. E aí tem um momento para eles trazerem os cases de sucessos internos, porque a transformação que a gente vende de vidas
Através das vendas online é também a VDV com os colaboradores. Cara, impressionante, emocionante a galera falando sobre a transformação deles, falando sobre a transformação do cliente, o quanto isso é um propósito na vida deles agora, e o transformar vidas virou um propósito para eles. Porque, cara, eles não têm a melhor condição, eles não têm a melhor proposta ainda salarial, eles não têm o melhor ganho, eles não têm tudo que eles poderiam ter pelo quanto eles entregam. Mas pela transformação eles estão comprando a parada, sabe? Então pra nós tá sendo muito forte, cara. Cada conferência nossa a gente sai assim... recarregado. Foi sexta-feira, cara. A gente tá exalando isso lá na empresa. Transformação dos nossos clientes e da nossa galera interna. Então pra mim, cara, o dinheiro vai vir, vai ser consequência, todo o resultado vai ser consequência. Mas o propósito já tá acontecendo. É isso. E é o durante, né, cara? O mundo de startup, o cara monta lá a empresa na esperança de em 2 ou 5 anos ele vender. E se ele não vender ou vender mal, ele apostou errado os últimos 2 ou 5 anos. Cara, a vida de mentor não é isso. É sobre você escolher hoje um estilo de vida, um ritmo de vida, um formato de vida que você, se quiser, possa levar por muito tempo. Então foi o que você falou. Cara, o resultado financeiro, ele vem. Só que já tá bom agora, não é, Hugo? Não só do quanto você recebe, mas do quanto você já está transformando, já te dá um nível de satisfação, um nível de completude, um nível de felicidade que talvez ganhando mais num outro formato, talvez você não conseguisse sentir, não é? Cara, total. E eu vejo isso e até em outros formatos, porque abrindo de novo a cozinha, em casa, nesse tempo que eu empreendi, eu discrepei completamente, né, dos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos e todos muito bons. Muito bons. Todos do bem, todos cristãos e todos do bem. Dedicados e tudo. E um deles empreendendo e tal. Mas, cara, os 3 estavam numa situação financeira muito difícil. E isso sempre me doeu muito. Sempre foi muito difícil pra mim. E não só por a questão de eles não estarem dando certo, mas os deles não estarem podendo usufruir, sabe? Eu sou padrinho e tal das crianças, então a gente pega muito isso. E o que foi meu maior tesão nesses últimos tempos? Poder usar todo esse conhecimento, tudo isso que a gente aprende e conecta com outras pessoas e levar para eles criarem um novo negócio baseado em educação. Uau. E juntos começarem a transformar a vida deles. Cara, pra mim tá muito mais... Tá tendo isso? Tá acontecendo? Tá, cara. Eu tô no grupo, eu falo, deixa eu no grupo, bota as conquistas, bota o comprovante de cada novo cliente que entrar, vão buscar conhecimento, vão fazer tal evento, vão fazer tal coisa, e os caras estão sendo transformados através disso, porque foi o que mudou minha vida, né, Vitor? É muito bonito contar agora, mas, cara, tanta coisa que se passou no meio do caminho, e eles estão se transformando, cara, e eles estão vendo que o mercado é próspero, tem muita transformação que geram para eles e para as pessoas que eles estão servindo, que são negócios locais, então eles prestam serviço para negócios locais lá na nossa cidade. E, cara, para mim tá sendo muito mais gostoso comemorar os primeiros 10 mil deles do que o meu 1 milhão mensal, cara. Então, que assim, massa, tá acontecendo, cara. Então, todo o restante vem naturalmente. E eu tô cada vez acreditando mais nisso, porque eu sempre vivi muito pelo dinheiro, né, cara? Fala mais. E sempre foi a motivação do dinheiro, pelo dinheiro, por dinheiro, todos os dias por dinheiro. E eu não tava contente, cara. Tava trabalhando pra caramba, tava me afogando com coisa errada, bebida. Cara, tive muito problema com bebida. Hoje eu falo com mais tranquilidade, mas isso sempre foi o maior fardo, acho que, da minha vida. Porque eu, desde jovem, dei muito trabalho nisso. E quando eu comecei a ver um pouco do dinheiro, sem controle, sem ter um propósito mais claro, eu tava com tudo que tinha na mão pra dar errado, né? O dinheiro é a vontade errada. E a cabeça completamente equivocada. E eu quase morri 2 vezes, cara, por conta de bebida. Apesar de jovem. E por Deus, pela minha esposa e pelo novo formato de negócio que a gente vive, cara, hoje eu não relo uma gota de álcool na minha boca. Glória a Deus. Quase 2 anos. Então não é pra parecer bonito, cara. Não é pra falar que é melhor a vida de mentor. Nada disso, cara. É porque é o que eu tô vivendo, sabe? E agora pra mim eu trabalho mais, que eu tô pegando a intensidade do Vitor e puxando pra mim. Trabalho mais, só que eu tenho combinados muito mais claros com a minha família. Tenho um menininho maravilhoso de 1 ano e 2 meses, que assim, apesar de trabalhar muito, eu curto muito ele. Eu tenho essa liberdade. Eles entendem todo esse propósito, eles estão comigo em praticamente tudo. Minha família está sendo transformada. E as pessoas ao redor, cara, estão vivendo também uma vida diferente por conta disso. Então, de verdade mesmo, o dinheiro está contribuindo com muitas outras coisas, mas deixou de ser o foco principal.
Tá vindo naturalmente, graças a Deus. Graças a Deus. E quando você tira o dinheiro do olho, ele vai pro bolso. Se você falou isso, muito só continuar, cara, tem uma grande chance de... Assim como aconteceu lá atrás, né? Você até achou que tava apertado, mas foi olhar e tava bem. Talvez aconteça a mesma coisa, cara. Talvez aconteça a mesma coisa, porque você encontrou um caminho, cara, um desenho, um formato e um ritmo também que você pode tocar por muito tempo. Sim. Então, cara, pode ter gente que chegue com uma velocidade maior que a sua e faça até mais do que você, mas com a mesma velocidade que venha, vai embora. Eu, nesses 14 anos, já vi vários assim. Imagino. O cara chega, sucesso avassalador, vira o assunto da internet, com a mesma velocidade desaparece e ninguém Já teve mais um sabe. tempo que isso te incomodou? O cara Zero. chegou e arrebentou e... Não, até Porque porque você já os tinha melhores essa são ciência. clientes meus, os melhores eu ajudei a subir. Então, cara, os melhores caras do mercado, eu, graças a Deus, pude ajudar, cara. Sacou? Então, pelo contrário, eu comemoro essas vitórias. Só que muitos não têm cabeça pra seguir. Muitos. E, cara, com a mesma velocidade que vieram, vão embora. Então, cara, isso nunca me incomodou porque o meu jogo nunca foi de comparação, Hugo. O meu jogo sempre foi de fazer o meu melhor. Eu tô jogando tênis, né? E, cara, pensa em alguém que tem dificuldade, cara. Não é fácil pra mim, cara. Meu Deus, eu tô... Eles falam que não é um esporte tão fácil quanto parece. Não, mas não é fácil pra ninguém. Só que pra mim, cara, a minha mulher fala pra eu não falar isso, pra eu não repetir isso e tal, mas eu vou falar do passado, né? Esses últimos 1 ano e 7 meses que eu jogo tênis não foram fáceis pra mim. Me lesionei, me machuquei, a questão do sobrepeso é um desafio. E, cara, sabe como é que eu sei que não é fácil pra mim? Ou não era fácil pra mim? Cara, eu jogava já há 1 mês, então eu já tinha feito 8 aulas, beleza? Eu e meu parceiro Robson, que inclusive já gravou aqui também. E aí a gente chamou um amigo nosso, o Quintanilha, pra jogar. Sim. Cara, e que já gravou aqui também. O Quintanilha chegou, a gente tinha 8 aulas. E a cada aula a gente foi melhorando. Na 8ª aula a gente tava muito melhor do que na primeira. Na Sim. primeira foi um estropício. E aí o Quintanilha nunca tinha jogado, ele chegou lá e jogou melhor que a gente, cara. Aí eu falei, nossa, esse rapaz ele tem facilidade, né? O cara tem facilidade. E aí fiquei com aquilo na cabeça, o cara tem facilidade, né? Nunca tinha entrado numa quadra de tênis. E foi melhor do que a gente, que tava com 1 mês de aula. Aí passou, eu continuei treinando 2 vezes por semana com o Robson e tal. Quando a gente tinha, sei lá, 2 meses de aula, cara, a gente já conseguia jogar um e o outro. A gente chamou o Luciano Fernandes, que inclusive já gravei com ele aqui também. Cara, Luciano Fernandes, chega aí, vamos bater uma bolinha, já joga tênis? Não, nunca joguei não. Cara, ele foi jogar tênis, ele nunca tinha pego a raquete. Ele jogou melhor que a gente. Primeira vez, vocês 2 meses. Aí eu falei, professor, eu tô fazendo as contas aqui. Ele que tem facilidade também? Ou eu tô começando a ver que eu e o Robson, a gente tem dificuldade, cara? E aí o professor só riu e não respondeu nada, mas aí eu entendi. Cara, não é que o Quintanilha tem facilidade, o Luciano tem facilidade. Eu e o Robson, a gente tem uma baita dificuldade com o tênis, cara. A gente não tem facilidade com esse esporte. Até hoje, né? A minha esposa fala pra eu não ficar repetindo isso, pra criar um futuro diferente, mas tem sido desafiador pra mim. 1 ano aí? 1 ano e 7 meses. Tá ficando bom, agora tá ficando bom, cara. Doideira. Doideira. É. Lá no torneio do Giants, tu soube do torneio do Giants? Não. Cara, eu joguei com um cara, negócio... Eu já tinha 1 ano de tênis, 1 ano e tanto. Joguei com um cara, foi bem acirrado. E aí foi pro tie break, cara. E eu tava a 1 ponto de vencer. Ele fez 2 pontos acima de mim e me ganhou. E aí a gente sentou ali cansado e tal. Aí o cara foi falar com ele, conversar. Pô, parabéns pelo jogo, tava bem equilibrado. E tava mesmo, bem competitivo. Ele, mas tu tá fazendo tênis há quanto tempo? Aí o cara, tênis? Eu só fiz uma aula de tênis, eu jogo beach tênis. Cara, eu fiquei tão triste, irmão. Mais um. Sem brincadeira, eu fiquei muito triste. Naquele dia eu fiquei mal, cara. Eu pensei em largar o esporte, cara. Eu pensei em largar. Porque eu falei, como eu tô 1 ano fazendo aula, o cara que fez uma aula consegue bater bola. Mas é porque ele era atleta, pô, o cara já joga beach tennis e tal. Eu tentei dar uma aliviada, mas a verdade é que, cara, não é fácil pra mim, entendeu? Mas eu tô falando do tênis porque você falou de comparação e ver a galera grande e se isso incomoda ou não. Cara, minha meta é jogar hoje melhor do que ontem. E jogar amanhã melhor do que hoje. E eu acredito que se eu for assim, pra mim tá bom. Eu tô feliz com como eu tô jogando hoje? Não. Mas, cara, eu tô tão melhor do que como eu comecei, cara. E eu consigo encontrar uma satisfação real nisso, cara, no progresso. E não numa meta específica, sabe? Essa parada que você traz muito lá na mentoria, eu gosto pra caramba.
Porque é normal, né? A gente, em outro cenário, comparar muito. Comum. É o que mais tem, né? É o que mais tem, ainda mais com o digital do jeito que é. Então eu olho pro cara que tá crescendo muito. Pô, mas o cara tá crescendo muito. E o que tá acontecendo? O que eu não tô fazendo? E a gente tá fazendo tanto. Ô, para olhar esse ano com o teu ano passado, como que foi comparar? Eu também não tinha parado pra olhar. Mas não foi na de ontem. Foi umas 2 para trás. Você já tinha falado isso. Eu falei, cara, deixa eu pegar pra ver. Porque eu tô me incomodando com o meu resultado. 4 meses, 2025. Eu falei, você deu uma olhada nesse número? Que só o cara dos números? Você já chegou a ver esse número? Ele não tinha visto, cara, também. Não tinha visto esse número. Por que a gente tava falando? Cara, rumo aos nossos 9 milhões do ano, que é a nossa meta, é o nosso número, é o nosso objetivo. Maravilha, vamos pra cima. Mas eu não tava nem olhando pro quanto a gente cresceu, quanto a gente construiu, quantas pessoas ali dentro mudaram. E eu falei, caraca, velho, preciso olhar mais mesmo. E a gente buscando isso, você olha mês a mês, você tá melhor, ano a ano. Melhor, muito melhor. E aí depois naturalmente o resultado vem, né, cara? Então assim, é bizarro. É uma visão que você traz que é diferente do mercado. Eu gosto muito disso. Traz uma energia boa pra tudo que a gente já fez, cara, que a gente deixa de olhar muitas vezes. E assim, eu tenho muitos mentores, né? E um dos caras que eu fiz o programa é o Dan Sullivan. E ele fala do gap and the gain. Ele fala que as metas que as pessoas se colocam e as exigências como empreendedores, elas são muito parecidas com o horizonte. Você consegue olhar o horizonte. Só que se você andar 100 km em direção ao horizonte, você não chega, né? Ainda tá lá. Porque o horizonte, ele segue andando. E o empreendedor, por definição, ele olha o gap. Ele olha o quanto falta para chegar. Só que a gente tem que olhar pro gain, que é tudo que a gente fez, cara. Caraca. E é isso que mostra o quanto que a gente evoluiu. Não o quanto falta, porque sempre vai faltar. É verdade. Sempre vai faltar. O horizonte segue em frente. Segue andando, né? É, porque a gente olha lá a meta anual, quanto que falta. A gente sempre olha pro gap. E não olha que a gente de 9, mas que tá faltando 4. A gente já fez 5, cara. Isso. Falta só 4. Cara, essa é uma visão diferente, cara. Que vem transformando bastante a gente lá como empresa, como gestão, com as pessoas, com o que a gente tá conseguindo construir lá. Então eu gosto muito, cara, porque é diferente. Eu sempre olhei nesse outro formato. Comparação, gap e horizonte. Mas essa eu não tinha ouvido ainda. O horizonte é boa. O horizonte vai andando junto. Não dá pra chegar, não. Que doido. Loucura. E Hugo, lá na mentoria, cara, você tá há pouco tempo. Tem quantos meses? Vitor, 3, 4 meses. A gente se conheceu 5 meses. Então, 4 ou 5 meses. Você entrou logo depois, então. Mas eu não consegui participar logo nos primeiros, né? Acho que eu fiquei 1 mês só pra começar a participar. É mesmo? Bom, 4 meses. Tem algo pra compartilhar, cara, e trazer aqui de salto ou resultado de alguma coisa que você experimentou lá dentro? Porque eu gosto que esse episódio seja sobre a pessoa que tá ouvindo conhecer alguém brilhante, e é você, a sua história é incrível. Cara, obrigado. Fazendo 5 milhões assim, o ano nem chegou na metade, cara, é um marco muito maneiro. Parabéns por isso. Obrigado. E eu gosto que em cada episódio do VDcast a pessoa possa ter alguma ação pra implementar, algo pra, sei lá, se encontrar você num evento, falar, Hugo, por causa daquele teu VDcast eu passei a fazer tal e tal coisa, obrigado por isso. O que você pode compartilhar, cara, que você fez, que alguém que tá em casa possa fazer também, mudar? Vitão, foram tantas coisas, cara. O mais engraçado, o cara que tava no último episódio que eu assisti, comentei contigo, acho que foi o Igor, né? Falei, cara, é muito difícil eu contar, porque eu sou Damasio desde o princípio. Quando eu comecei a empreender, eu já vivia Damasio, então tudo que eu sou de resultado não tem antes. Sempre foi durante e depois Damasio. O meu é um pouquinho diferente, porque antes de eu entrar, eu já tinha implementado os principais pontos. Sim. Então eu gosto sempre de ressaltar que a nossa primeira conversa, que foi onde a gente decidiu entrar na mentoria, antes mesmo de entrar na mentoria, já foi o principal passo de transformação. Uau. Primeiro porque a gente estava olhando pro preço com o nosso mapa, com o nosso prisma, sem a sensibilidade que dava para ajustar a esteira, ajustar os nossos produtos, ajustar o preço principalmente, por tanto valor que a gente entrega e conseguir mudar drasticamente os nossos resultados. Você estava cobrando quanto na época? Cara, eu sempre tive 3 a 4 formatos, sempre um pivotando e 3 fixos na esteira ali. E aí, para facilitar os 3. Então a gente ia mais ou menos de 6, 7 para 12, 13
Isso falando de 3 produtos, tá? Um de 6 a 7, dependendo da oferta. O outro de 12 a 13, dependendo da oferta. E um último que a gente sempre... Cara, eu olhava e tentava vender às vezes para pessoas mais próximas, que seria um produto de 20. Mas não vendia, não fazia ênfase aquilo, até porque eu acreditava que não era o produto ideal para o meu mercado. Aí escuta só. A gente conversou, se eu não me engano, era uma terça de Giants. Quarta-feira eu mudei a esteira. A gente foi para 10 e 11, o primeiro produto. Foi a primeira mudança, foi daí já. O segundo produto, 18 e 19. E esse último produto que eu não acreditava, com o que você me trouxe e tudo mais, eu coloquei esse produto primeiramente a 30. E eu, como mentor do método, me coloquei energia nesse, cara. Os outros 2 rodaram como comercial, só ajuste de esteira mesmo. E o último eu fui vender. E aí, cara, o salto gigantesco a gente estava fazendo em torno de 500 a 600 mil mês. E no mês passado, depois a gente cresceu um mês, mas no mês passado a gente fez 1 milhão e 100. Em um mês. Então, assim, uma mudança de esteira pode parecer simples, mas mudou completamente o ticket médio no meu comercial, que já estava rodando, simplesmente incrementei muita receita pelo preço. E eles não tiveram tanto problema com isso quanto era. A conversão não caiu muito, mas o ticket aumentou bastante, é isso? Cara, a gente treinou pra caramba a galera, colocou isso na cabeça deles de que é o valor entregue, é o resultado que a gente entrega, ainda muito pequeno aquilo que a gente cobra. A gente tá quase fazendo um favor naquele primeiro produto de 10 a 11 mil reais. E a gente vendeu isso pra eles e eles compraram e a conversão nossa foi até maior. Porque a gente fez quase o mesmo volume de lead, cara. O mesmo investimento. Eu não tô falando que a gente saiu de 100 mil de investimento, 500 de receita, para 500 mil de investimento para 1 milhão de receita. Cara, a gente investiu exatamente 90 mil para 600 mil de receita, e quando a gente bateu no mês passado esse número, foi 90 mil de investimento para 1 milhão e 100 de receita. Uau, é uma diferença muito impactante. Cara, o nosso ROAS mais que dobrou no final das contas. Só de aumentar o preço, só de focar no ticket maior. De aumentar o preço, e aí no último que eu entrei. E aí eu fiz algumas vendas de uma demanda que eu tinha lá dentro, de clientes que já estavam. Eu fiz eles entrarem no produto de 30 mil. E, cara, pra mim era uma barreira muito grande. Eu acho que até uma crença de que não dava pra vender aquele produto pro nosso mercado. E a gente vendeu, incrementou receita e virou realmente a esteira dos 3 produtos. Um de 10, agora tá subindo de novo. Um de 19, que já tá 20, vai subir de novo. E o que era 30, agora tá 33, vai ser 40 e... em breve, 50, 60. Acho que essa foi a mais drástica, a mais simples. Só que eu não tava na mentoria ainda, porque eu que tava enrolado com a agenda, um monte de evento e tal. Foi eu tava uma aplicando. Sugestão informal que eu dei. Você falou, cara, vocês poderiam fazer isso. E o legal é que você não tinha me vendido ainda. Você tava ali. E aí eu fui aplicar, eu sou muito executor. O bacana meu e do Gustavo é que a gente vocês são mão na pega massa, e faz. Né? A gente vai e faz. Eu gostei muito do que você trouxe ontem. Ação massiva, galera. Ação massiva, vai e faz. E aí a gente fez na semana, então já deu resultado muito forte para nós. E esse mês está caminhando para a mesma coisa. Eu quero caminhar para esse lugar aí de 1 milhão ao longo dos próximos tantos meses, sem baixar a guarda dali. E é o que a gente está fazendo. Então esse foi o primeiro principal ajuste que a gente fez e a gente coletou esse resultado. O segundo, que eu acho que é muito forte. Para de ser preguiçoso, vai para operação, volta a vender. Quem quer o seu melhor vendedor? E, cara, eu tava 100% depositado em outras tarefas que não eram comerciais. Aparecia no Instagram, trazia clientes, levava pro comercial, mas eu não fechava venda, eu não prospectava, eu não tava no Instagram conversando, eu tava no meu salto alto fazendo minha gestão, saindo do operacional. E ele falou, cara, você é o melhor vendedor da tua empresa, eu vi o jeito que você tava fazendo. Você falou, eu vendo muito, eu vendo bem na minha empresa, sou o que mais vende, vendo nos eventos. E eu comecei a fazer essa atividade, cara. Comecei no Instagram a movimentar, conversar, mandar áudio, falar com a galera, ser intensivo nisso. E aí a gente cresceu a receita também, porque qualquer outro tipo de produto ficava mais fácil com o mentor ali falando, porque eu tenho plena convicção da transformação que eu gero. Se eu tiver que vender para tua convicção, a nossa transformação, eu vendo, porque eu tenho plena convicção disso, eu vivo. Sim. E aí a gente vendeu mais de novo. E tem um que você não sabe. Eu não sei, me conta. E um que você não sabe. Deimásio, a gente foi, eu e minha esposa. Cara, primeiro que ali pra mim, pra minha esposa, foi muito importante, né? A gente vinha de um tempo trabalhando muito, os dois e tal. E por conta do meu filho ter 1 ano, ali completou 1 ano, certo? No dia desse evento. A gente fazia muito tempo que não ficávamos só os dois, um tempo pra nós. E o Deimásio foi pra isso, cara. A gente pegou um dia, foi no Deimásio, ela curtiu pra caramba o evento. Massa. Ela não vai, geralmente, né? E aí a gente ficou mais 2 dias em São Paulo. Enquanto o
PP ficou com os avós. Uhum. E aí a gente alinhou muita coisa importante que, cara, não tava tão bem alinhado, sabe? Uau. Dali a gente saiu completamente transformado como casal e tal. Nossa, assim, algo que a gente combinou. E aí eu modelei muita coisa do Daimasu. Porque você falava, cara, você pode fazer igual de repente, mas o que eu tô te ensinando é isso e tal. Mas eu vi que a gente poderia fazer muita coisa modelando o seu evento do Daimasu, o formato que você fez, a forma que você conduzia, né, as coisas ali dentro do evento. E a gente tinha um evento no mês seguinte. E, cara, eu nunca fiz receita em evento. Nunca. Evento presencial. Nunca. Tanto que... Você nunca vendeu. O evento é só pra entregar. Fazia um evento pra entregar, pra aumentar a satisfação dos clientes e tal, pra ter um ponto de contato presencial e tudo. E ocasionalmente a pessoa pedia pra avançar ou pra renovar e quem tivesse ali fazia uma renovação. Mas, cara, não dava uma, duas, porque não tinha momentos. E eu falei, cara, tem um negócio muito forte aqui. Eu vou fazer o nosso evento, vou entregar muito, vou entregar tudo que eu posso, mas eu vou fazer um formato parecido. E aí, cara, foi incrível, porque a gente fez 160 mil no dia do evento, que pra nós, até então era receita de 2, 3 closers em um dia, na máxima satisfação, os melhores clientes que a gente queria ter dentro da base, alguns pelo produto de 33, que era um produto que a gente não tinha colocado até então, e outros pro formato padrão de mentoria, com pitch, com palco, com tudo, conforme a gente viu que dava pra fazer, no Daimasu a gente pegou e fez. Nossa. E aí injetamos receita de novo, injetamos muito resultado para a empresa e virou mais uma linha nossa, cara. A gente agora tá fazendo pelo menos aí por semestre 2, 3 eventos e, cara, vai ser muito forte para nós ano que vem. Isso daí. E acho que esse eu não tinha te contado. Não, eu tô sabendo agora mesmo. Que maneiro. Cara, foi muito forte. Foi o primeiro. Então a gente melhorou muito o evento. Qual é o resultado baseado do evento, naquilo. então? A gente não investiu, né, no evento. Então a gente trouxe pessoas de dentro da base, pessoas que eram para ascender, pessoas que eram para renovar e indicados de pessoas que estavam dentro da base para poder participar do evento. Evento de vendedores do Mercado Livre. Uhum. A gente não investiu nada. A gente fechou a estrutura, que massa. Lá para nós é pouquíssimo, né, no interior. E a gente fez 165, se eu não me engano. Nada mal, né? Nada mal. Melhor que zero, né? Cara, pra nós foi muito bom, porque assim, não tinha, pô. Eu nunca tinha feito receita em evento. Uau. E foi muito bom, cara. E a equipe acreditou muito, porque tinham 8, 9 pessoas no staff, então essa injeção de resultado, porque eles estão olhando também por um número e tal, e estão super engajados nisso, eles não acreditavam. Eu falava, cara, a gente vai fazer pelo menos 100 nesse formato, cara, pelo jeito que a gente pode aplicar. E a gente levou a risca, fizemos, cara, fomos bem dedicados no evento e deu bom. E a galera comprou, falou, próximo evento nosso a gente vai fazer o dobro, tá? Foi muito bom, cara. Foram 3 grandes conquistas, tem várias ao longo desse pouco tempo que a gente tem junto, mas essas 3 transformaram o resultado da nossa empresa, cara. Obrigado. Que massa, amigo. Poxa, muito bom. Fico feliz de ouvir isso, cara. De verdade mesmo. Hugo, obrigado por contar aqui a sua história, por compartilhar um pouco do que você viveu e de como você pensa, né? Você é um mentor de verdade, cara. Só de você dividir o quanto que você se importa com o resultado do seu cliente, dá pra ver a verdade nos seus olhos, cara. Então, parabéns pelo que você tá construindo. Então, fala pra galera que tá em casa onde que eles podem encontrar você, saber mais sobre você, ou se eles vendem no Mercado Livre, como que eles podem expandir a operação deles com a sua ajuda. Boa, maravilha. Bom, galera, vocês me encontram principalmente no Instagram, todos os dias por lá. Hugo Vasconcelos, @HugoVasque_. Colocar Hugo Vasconcelos no Mercado Livre fica fácil. No YouTube também a gente está 2 vezes por semana, de forma 100% gratuita. E você vai encontrar lá Hugo Vasconcelos, Viver de Vendas Online. Afinal, se você quer viver de vendas, Mercado Livre, Marketplaces, eu posso te ajudar. Estarei disponível quando você quiser ali no meu Instagram, no YouTube. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada também. Que massa, Hugo. E a última pergunta pra você. Se de repente todo o seu conteúdo desaparecer da internet e só ficar esse próximo corte de agora, qual é a mensagem que você deixa pra todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo? Caraca, essa... Eu prefiro trazer o que transformou minha vida. Então, acho que a mensagem principal é: cerque-se de pessoas melhores do que você, cerque-se de ambientes que te provocam positivamente, como eu falei pro Vitor lá no começo. Isso é o que mais transforma a minha vida. E seja intenso, cara. Principalmente falando nos negócios, né, de execução. Sempre que a gente pega um insight como o dele, naquela conversa,
E a gente botou intensidade, a gente fez acontecer, a gente transformou o resultado da empresa baseado nisso. Então, tem as melhores pessoas ao seu redor e seja intenso. Acho que essa é a minha mensagem principal. Que massa, amigo. Grato pelo seu tempo, cara, e pela sua participação, cara, obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra, de verdade. O coração foi muito bom. Tamo junto, irmão. Valeu demais. E se você tá assistindo aqui no YouTube, eu citei vários mentorados meus aqui nesse episódio. Eu vou colocar alguns aqui na tela para você tocar e conhecer a história de sucesso deles também.